Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, aprendermos e compreendermos qual é a vontade do Senhor, do Deus Criador, aquele que me criou, aquele que te criou, aquele que nos formou. Amém? A palavra do Senhor está escrita no livro de Lucas, Lucas 18:18. Lucas capítulo 18, versículo 18 diz assim: o jovem rico. Versículo 18 ele fala: certo homem importante, rico, lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, um curioso se aproximou do Senhor Jesus, perguntou para o Senhor Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. No versículo 19 diz: por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser Deus. O Senhor Jesus aqui falou que... Por quê? Perguntou para ele: por que você está me chamando de bom? Porque ninguém há que seja bom, a não ser Deus, o Criador, o Formador. Amém? Diz aqui no versículo 19, versículo 20, perdão. Você conhece os mandamentos: não adulterarás. Não é para adulterar. Marido não é para trair mulher. Mulher não é para trair o esposo. Não matarás. Não é para matar. Não furtarás. Não é para roubar. Não darás falso testemunho. Só é para falar daquilo que sabe, realmente daquilo que viu, daquilo que ouviu. Nada de inventar conversa, nada de inventar história. Aqui é o Senhor Jesus falando para ele, né? Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Tudo isso tem que ser feito. Versículo 21 ele diz: a tudo isso tenho obedecido. O versículo 19 foi Jesus falando com o moço. E o 21 é o moço respondendo para o Senhor Jesus. Ele diz no versículo 21, o jovem rico que perguntou para o Senhor Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Escute. Diz: a tudo isso tenho obedecido. Ele falou que obedece ao Senhor, que tem obedecido todos os mandamentos. Não mata, não rouba, não trai, não adultera. Ele falou que tem obedecido tudo isso aqui. Tem honrado o pai e a mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. No 22, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, ao ouvir as palavras que são as do versículo 21 do jovem rico, Jesus vai e responde para ele. No versículo 22, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Palavras do Senhor Jesus aqui. O homem perguntou para o Senhor Jesus. É o jovem rico. Esse homem era rico. Essa pessoa era rica. Esse jovem era rico. E ele teve o interesse de perguntar para o Senhor Jesus. Ele falou que praticava tudo, né? Não matava, não dava falso testemunho, honrava pai e mãe, não adulterava, né? E o Senhor Jesus falou para ele que ainda faltava para ele uma coisa. Uma só coisa faltava ele fazer: vender tudo que ele possuía para dar aos pobres, para ajudar aqueles que não tinham. O que quer dizer isso? Que o Senhor Jesus não se agrada de que muitos tenham tanto e outros muitos não tenham nada. A vontade de Deus não é que eu tenha 2, 3 casas, 2, 3 carros e o meu próximo não tenha nada, nem o que comer, que dirá casa ao carro. A vontade do Senhor, de Deus, se vamos obedecer ou não, aí já não é problema meu, quem está entendendo? Mas a vontade do Senhor, a vontade de Deus, do Criador, não é que muitos, como hoje em dia é,
como hoje em dia existe tantos com tantos, não tem esse ditado? É tantos com tanto e muitos sem nada, não é assim? Tantos com tanto e muitos sem ter nem o que comer. Compreende? Então aqui está mostrando que a vontade do Senhor Jesus não é que tenha muito, mas que o pouco ou o que você tenha, você tem que distribuir, você tem que ajudar quem não tem. Veja que ele falou, venda o que você possui e dê para os pobres. Venda o que você possui e dê aos pobres. E ele diz, e ele fala, e terás um tesouro nos céus. Porque a nossa riqueza, de jeito nenhum, não é aqui nessa terra. Aqui estamos apenas de passagem, aqui somos peregrinos nessa terra. Compreende sim ou não? Como falei em outro dia, nós plantamos aqui para colher lá. Plantamos aqui e colhemos lá. Lá na glória com Jesus, dependendo do que a gente plantou aqui nessa terra. Então, que a vontade de Deus, o que mostra nessa palavra é que quem tem bens, venda e divida com quem não tem, com quem de fato e de verdade não tem. Se tem 2 casas, vende uma e dá para quem, ou vende ou dá para alguém que não tem. Se vender, dá o dinheiro para quem não tem. Se tem 2 casas, dá uma casa para quem não tem. Essa é a vontade de Deus. O que é difícil de fazer, sim ou não? É estreito o caminho. Compreende sim ou não? A própria palavra do Senhor fala que muitos são chamados, poucos escolhidos. Por que muitos são chamados, poucos escolhidos? Porque nem todos fazem a vontade do Senhor. Como está escrito também que ele fala, o próprio Jesus fala na palavra dele, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará no reino dos céus. Compreende sim ou não? Porque que ele fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Por causa disso, é raro alguém fazer isso daqui. Quem está entendendo? Essa é a vontade de Deus. Dividir o que você tem com quem não tem. Ele diz no versículo 23, e ele falou, ele diz, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Então, o tesouro que esse jovem ia ter era no céu. O nosso tesouro, onde a traça e a ferrugem não consomem, é no céu. No versículo 23 ele diz, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Então, quanto mais bens materiais a pessoa tiver, quanto mais riqueza, mais apego a elas, compreende? Ele ficou triste. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Ele ia ter coragem de vender todos os bens dele para dar às pessoas? Ele ia ter coragem? Você que está aí, você tem coragem de vender os bens que você tem para dar para as pessoas que não têm? Você tem coragem? Então, se coloca no lugar dessa pessoa agora. Ele ficou o quê? Triste. Entendeu? Diz no versículo 24, vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Como é difícil aquelas pessoas que têm bens materiais, aos ricos entrar no reino dos céus, porque o apego está onde? No que possui. Ele diz no versículo 25, de fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por causa de quê? É ser humano igual outro ser humano qualquer, sim, mas por causa do apego aos bens materiais, sendo que tem que se apegar a Deus. Se de fato e de verdade tivesse coragem de dividir o pouco que tem com quem não tem, se tem 2 casas, saísse procurando pastora, as casas para os meus filhos, mas deixa uma para você morar e quando você morrer vai ficar aquela para os seus filhos. Se tem 2, saísse procurando nas ruas mais humildes, mais simples da sua cidade, alguém que está morando na rua, alguém que está pagando aluguel ali, que muitas das vezes deixa de comer para pagar aquele aluguel, entendeu?
Essa é a vontade de Deus. O meu dever é passar qual é a vontade dele para você. Se você vai fazer ou não, não é comigo, aí é contigo e Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor no 26. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, o que é impossível para mim e para você é possível para Deus. Amém? A salvação pode ser muitas das vezes impossível ao homem alcançar, mas para Deus tudo é possível. Deus sempre dá o jeitinho dele para trazer para a presença dele. Amém? Diz no versículo 28. Versículo 28. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais. Então a palavra do Senhor está falando que Pedro foi e perguntou: deixemos tudo para te servir, para te seguir. O que é que vai ser de nós? Deixemos tudo. E o Senhor Jesus vai e responde para ele: eu vos falo a verdade. Ninguém que tenha deixado família, que tenha deixado bens materiais, que tenha deixado isso ou aquilo, ele diz, deixará de receber. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais. Então, no presente, na presente era, no presente que a pessoa está, enquanto está aqui nessa terra, Deus não vai desamparar, Deus não vai deixar faltar. Não, não é em vão deixar tudo e todos para servir e seguir a Deus, não. Ele é fiel e ele cumpre com a palavra dele. Amém? Diz a palavra do Senhor, ele diz: na era futura, a vida eterna. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Então, ninguém que tenha deixado alguma coisa por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho, para servir, para seguir a Deus, não vai ser desamparado, não vai ficar desamparado, pelo contrário, vai possuir mais do que o que possuía. Compreende, sim ou não? Você crê na palavra de Deus, sim ou não? Aqui é o próprio Jesus falando. E na era futura, a vida eterna. Então não perde de jeito nenhum. Só perde se recuar para trás. Só perde se parar no meio do caminho e recuar para trás. Mas se você deixa tudo e todos por amor a Deus, por amor ao reino de Deus, como ele está falando aqui na palavra, na era presente, no tempo que está vivendo aqui na terra, não vai ser desamparado. Não perdeu, aos olhos humanos perdeu algo, não perdeu, Deus vai multiplicar, Deus vai restaurar, Deus vai restituir, Deus vai dar em dobro do que você possuía, compreende sim ou não? E na era futura vai ter a vida eterna, promessas de Jesus. Então não perde quem serve a esse Deus vivo, forte, grande e poderoso. Ele diz: deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Não tem o que perder quem serve a Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nesse dia de hoje, tempo e ano da sua vida. A pergunta do jovem rico: o que se deve fazer para herdar a vida eterna? Tá aqui a receita. O pouco que você tiver, divida com quem não tem. O muito que você possuir, divida também com quem não tem. Essa é a vontade de Deus. Amém?